Cheguei em casa, ele já tinha tomado banho e já estava em casa deitado. Aí entrei no quarto, tomei banho, me arrumei para dormir e ele levantou da cama e perguntou a mim, essa foi a primeira vez: você pensa que eu sou otário? Você pensa que eu sou abestalhado? E levantou a mão e me deu um tapa. Eu, na mesma da hora, eu retornei o tapa no rosto dele. Ele não esperava eu retornar o tapa. Essa foi a primeira vez. Meu nome é Daniela Portugal, eu sou professora de Direito Penal. Esse processo escravista, colonizador, que coisifica o corpo das mulheres, que são percebidas pelos seus companheiros, pelos seus familiares, como um corpo passível de apropriação e, portanto, a partir do momento em que elas não cedem mais aos interesses, aos desejos desses parceiros, elas são descartadas, elas vão ser vítimas das mais variadas violências que buscam ali impor, né, uma vontade de gênero, impor uma opressão de gênero que não deve mais ocupar, né, encontrar espaço para ser estabelecida nos dias de hoje. Ele continuou sentado e tomou um susto por eu ter revidado. E eu disse a ele: bateu, levou. Nunca mais você faça isso. Eu não sou sua filha. Que seja a primeira e a última vez. Deitei para dormir. Não chorei, não gritei, não fiz nada. Foi só um ato de revide naquele momento, que até eu mesmo não esperava por aquilo. Mas eu disse a ele: você não é meu pai. Meu pai nunca me bateu, não vai ser você. Deitei na cama e dormi tranquilamente. Então eu fiquei com o pé atrás a partir desse momento, mas mantive a relação. Tipo, ali não vai acontecer de novo. Com relação especificamente às mulheres negras, elas são as vítimas mais frequentes de violência, e isso nos remete a um histórico no país que é de um processo de colonização, de escravização, e a coisificação da mulher com relação a esses corpos de mulheres negras está ali mais acentuado. Soma-se a isso fatores socioeconômicos que irão dificultar, por exemplo, para essa mulher que rompa o ciclo de violência. Daí a necessidade de as políticas públicas serem também pautadas e pensadas dentro de um viés interseccional. As mulheres não negras, elas também são vítimas de violência de gênero, com índices também elevados, muito embora para essas mulheres o sistema já tenha dado provas de que funciona melhor, né? Por mais que seja extremamente deficitário o sistema de acolhimento e de proteção às mulheres, para essas mulheres não negras ele funciona, digamos assim, de um modo menos pior do que quando é buscado por mulheres negras, por mulheres travestis e transexuais, por mulheres lésbicas, que vão acabar encontrando ainda mais obstáculos no momento em que buscam esse amparo do Estado. Em 2013 eu pari, porque nesse período eu engravidei. No período que eu engravidei, eu não queria mais estar com ele. Já foi um período já que nós estávamos já com 7 anos de relação. E eu já estava decidida a não querer mais namorá-lo, a não querer mais morar com ele, a querer ir embora. Quando eu engravidei, eu não sabia que eu estava grávida, só vim saber depois de 3 meses e meio, quase 4. Foi quando eu fiz o teste de gravidez e descobri. Ali meus planos foram por água abaixo, chorei muito, porque eu já não estava querendo mais ficar na relação, já estava querendo ir embora. Precisamos aumentar o número de delegacias especializadas, porque aquela mulher que sofre uma violência, ela precisa encontrar dentro do espaço público um local de acolhimento. Vou dar um exemplo. Muitas dessas mulheres, quando buscam delegacias, elas precisam buscar com a companhia dos filhos. E uma delegacia territorial comum, ela não vai ter um espaço para que aquela criança fique enquanto aquela mãe está fazendo o registro da ocorrência. Então veja, o equipar
delegacias, o criar e equipar delegacias especializadas para que elas acolham essas mulheres é o primeiro passo. O aumentar o número de casas de acolhimento, porque muitas dessas mulheres não têm para onde ir, né? E precisam sair de casa para romper o ciclo de violência e para que estejam ali em um ambiente seguro que acolha não apenas a essas mulheres, como também aos seus filhos. Então, essas são medidas que precisam ser implementadas para ontem. E foi se passando o tempo, chegou em abril, eu perto de Paris, se eu não me engano, no dia 1º de abril, ou foi 2 de abril, eu saí de casa, vim para casa de minha mãe. Por quê? Porque eu não tinha apoio nenhum dele. Chegou no dia 17, comecei a sentir dores. Aí já estava sentindo dores e fui para o hospital. Parei, então assim, foi um período que era para ele estar junto a mim, mas ele estava distante. Como eu já não gostava mais, eu queria continuar na relação por conta da família. Só que é bem melhor nós estarmos sem do que com o cônjuge sofrendo. E então, chegou dezembro, né? Natal. E ele ficou na rua o dia todo. Como eu tinha um pessoal que a gente se reunia e tal, eu fui pra casa desse pessoal. A primeira briga, o primeiro tormento de quando parti pra delegacia. Ele queria que eu fosse pra casa e ele continuasse no bar. Só que eu queria continuar ali, porque estava todo mundo ali, não tinha ninguém estranho. Enfim, discutiu comigo primeiro, que ele sempre inventava uma discussão, discutiu, levantou e me deu o dedo na frente de todo mundo, me deu o dedo médio, na frente de todo mundo ficou assim sem entender o que ele estava querendo fazer, o que ele fez. Eu fiz, não tem problema não, eu tô aqui com minha filha, daqui a pouco eu vou pra casa. Chegando em casa, aí eu esqueci meu celular. Cheguei em casa, ele já esbravejando, brigando, porque eu não voltei para casa com ele e tal. Eu, como sempre, fui tranquila, mas eu tive que manter a minha calma por conta da minha filha, para não estar vendo essas coisas, mas ele sempre fez questão de fazer na frente dela. Aí eu deixei minha filha em casa. Voltei para buscar o celular, porque ele ficou o tempo todo perguntando cadê o celular, porque ele estava me ligando, eu não estava atendendo. Voltei para buscar o celular. Quando eu voltei para buscar o celular, não tinha o porquê dele estar me ligando. E ele insistentemente me ligando. Do nada ele apareceu me chamando de Laela, porque eu não estava atendendo a ligação dele, e que eu tinha que ir embora para casa, e me pegou pelo braço, e começou aquela discussão no meio da rua, eu dizendo a ele, eu não sou sua filha, não faça isso, não me grite e tal. Aí foi a maior discussão, foi a maior briga, muita briga mesmo, não foi agressão física, mas foi verbal. Ele quebrou meu celular, pegou meu celular, quebrou, porque eu não tinha atendido o telefonema dele. Aí me botou eu e minha filha dentro do quarto e trancou a gente. E ali foi o meu medo. Ali foi o meu primeiro medo de que poderia ocorrer algo pior. A Lei Maria da Penha, ela vai trazer ali uma possibilidade bem ampla de alcance, né, no sentido de tocar qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Para além disso, que modalidade de violência é essa? A Lei Maria da Penha ela também vai explicar sem esgotar o conceito. Então ela vai trazer a violência física, normalmente é mais fácil da gente detectar a violência física, como por exemplo em práticas de lesão corporal, de feminicídio, né? A lei ainda menciona a violência sexual. A lei ainda vai mencionar a violência patrimonial, situação muito comum, né? Crimes de dano, por exemplo, danificar uma coisa alheia. Então, vamos supor que numa briga, esse companheiro, ex-companheiro, marido, irmão, pai, destrua o celular dessa mulher, destrua o carro dessa mulher, ou tire o cartão de crédito dela. São práticas, né, de violência patrimonial. Para além disso, temos ainda a violência psicológica, que vai ser marcada por humilhações, controle excessivo, perseguição e outras condutas, ameaça, né, que também é uma figura muito comum.
E, além disso, a violência moral, que vai estar ali compreendida pelos crimes de injúria, calúnia, difamação e outras práticas dessa natureza. Ele me trancou em casa e disse que se saísse ele matava a gente. Então eu tinha um grupo do pessoal, porque ele tinha quebrado um celular e eu tinha escondido o outro. E nesse grupo eu comecei a pedir socorro. Aí eu disse, eu só peço que alguém venha para me socorrer, para me tirar daqui. Eu só preciso disso. Que meu tio mandou uma viatura lá. Quando ele acordou, como ele viu a luz acesa, aí eu peguei minha filha, que ele abriu a porta do quarto e foi até a varanda. Quando chegou até a varanda, ele viu uma viatura e 5 policiais. Esses 5 policiais perguntaram, perguntou a ele o que estava acontecendo, se estava acontecendo alguma coisa. Aí ele disse que não. Aí o policial perguntou, tá acontecendo alguma coisa aí, senhora? Aí eu respondi, está. E ele do meu lado intimidou e perguntou a mim de novo, Tamine, está acontecendo algo aqui? Aí eu disse, está. Aí ele, já que está acontecendo algo, você vai embora com eles agora. Registrei a queixa, na segunda-feira, posteriormente ao Natal. Fui na delegacia, registrei a queixa junto com minha tia, vim para casa de minha mãe. A Lei Maria da Penha tem por objetivo principal impedir que crimes aconteçam, ou seja, é um olhar para o futuro, é um olhar preventivo, ou pelo menos prevenir que infrações mais graves não venham a ocorrer. Daí, talvez, dentre todos os aspectos da Lei Maria da Penha, o ponto central sejam as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência não são pena, elas não possuem, portanto, caráter punitivo, elas são medidas cautelares preventivas. Então, elas vão, por exemplo, proibir o contato direto entre agressor e vítima, vão proibir que esse agressor se aproxime, né, da vítima, portanto, fixando uma distância mínima. Vai proibir o agressor de frequentar determinados lugares, como, por exemplo, o local em que a vítima trabalha. Em janeiro, ele estava tentando voltar. Então ele ia praticamente na casa de minha mãe todo dia e dizia que ia mudar, entre outras coisas mais, e estava melhorando a casa e tal. Como eu não queria ficar com minha mãe, na casa de minha mãe, com filho e tudo mais, enfim, acabei voltando. A gente sempre pensa que o homem vai mudar, que o homem vai melhorar. Enfim, voltei. Chegou o ano de 2017. Fui na casa de umas amigas e avisei que eu estava indo para esse curso. E fui para o Shopping Salvador, que o curso foi lá no Shopping Salvador. Chegando lá no Shopping Salvador, foi Nutrição e Empreendedorismo, com Daniel Cade. Quando eu tirei foto com ele, postei no meu status do WhatsApp. Olha eu com todo da Ivete. E ele começou a me mandar mensagem. Você tá onde? Tá fazendo o quê? Por que não vem pra casa? Eu disse, eu tô na palestra. Aí tirei uma foto de que eu tava na palestra e mandei pra ele. Aí quando eu cheguei em casa, ele começou. Hoje já tá pronta pra ir dormir. Que ele não era otário, que ele não era bestalhado, que eu tava fazendo ele de otário, porque eu tirei foto com o instrutor da palestra. Ali começou esse tormento, primeiro psicológico, né? Ele começou a falar palavras de baixo calão comigo, e eu querendo ir dormir, sendo que no outro dia eu ia ter prova, eu não tinha estudado direito, eu ia sentar um pouco para estudar. E aí, como ele ficou nessa perturbação comigo, o que foi que eu fiz? Vim pra sala. Quando eu vim pra sala, sentei na sala, na mesa, no meu notebook. Quando eu abri o notebook, ele disse que eu não ia sentar ali pra estudar, que eu ia ficar com o meu todo. Me pegou pelo braço e me jogou na escada. Como eu me segurei, eu não caí. E eu o tempo todo dizendo a ele que ele me deixasse em paz, que ele me largasse, que ele fosse dormir, porque estava um tormento demais. Então eu sentei de novo na cadeira, liguei o meu computador. Quando eu liguei o meu notebook, ele foi e fechou a tela do meu notebook. Quando ele fechou a tela do notebook, eu disse pra ele, poxa,
o que é que você está fazendo? Eu vou ter teste amanhã, vou ter prova amanhã. Ele vai fazer sua prova com o seu todo. E de novo me pegou pelo braço para me jogar na escada. E eu fui e dei um belo de um grito para ele: me deixe em paz, me largue. Eu sentada, né? Ele foi e me deu um murro no rosto. Eu tava de óculos. Ele me deu um murro porque ele tava o tempo todo sentado do meu lado e me afrontando. Então, como eu não tava esboçando nada para ele, aí o que foi que ocorreu? Ele se sentiu ameaçado, né? Pelo fato de eu não estar confrontando, de eu não estar falando nada, porque eu internamente eu estava pedindo orientação para Deus, que me desse paciência, que me desse calma para aquilo ali, porque eu não estava aguentando mais. E ele o tempo todo me chamando de Laela, o tempo todo. Parecia que estava um diabo no corpo, para falar a verdade. E eu internamente pedindo forças a Deus para que eu aguentasse tudo aquilo. E quando ele me deu esse murro no rosto, aí eu levantei, gritei para ele parar com aquilo, porque ele estava transtornado, gritando, e eu não esbocei mais nada, eu não falava mais nada. Então, como eu não falava nada, o meu silêncio era uma afronta para ele demais. Aí ele me pegou pelo braço, como eu estava sentada na cadeira, ele me pegou pelo braço, me levantou e me sacudiu, e eu comecei a me defender, porque ele fazia menções de me esmurrar e eu me saía de um lado, me saía do outro. E a minha defesa era zunhar. Começava do modo que eu pegava ele, eu zunhava. E quando ele olhou pro peito, que viu o sangue escorrendo, aí ele ficou mais transtornado ainda. Aí ele começou a pegar pelos meus cabelos, caí no chão, ele me chutou. E eu chorava muito. Porque eu gritava muito por Deus, pedia a Deus, Deus me tire daqui. Eu gritava muito internamente, Deus me tire daqui, não me deixe que isso aconteça. E ele ali me chutando, aí eu me levantei, consegui me levantar. E foi aí que eu fui pra cima dele com tudo. Aí quando eu comecei a ir pra cima dele, eu comecei de mão fechada, de mão aberta. E ele achando que eu não deveria me defender. Aí ele se sentou no sofá da sala. Quando ele se sentou no sofá da sala, eu disse a ele que, pelo amor de Deus, que ele me deixasse em paz. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Mas ele não parou. Ele continuou a ficar no pé do meu ouvido, voltou a ficar falando no pé do meu ouvido várias coisas de baixo calão, entre outras coisas mais. E foi um tormento. Quando isso começou em torno de 10h30 para 11 horas da noite, só veio acabar em torno de quase 3 horas da manhã. Então, quando chegou de manhã, cedo, eu saí de casa. E quando eu cheguei na faculdade, era em torno de 6h30, mais ou menos. Então, parei no estacionamento, num lugar bem tranquilo. E chorei muito. Chorei muito. Eu liguei para um amigo e contei toda a situação. E esse meu amigo, ele disse: eu vou lhe ajudar. Você é mulher. E além de eu ter 2 filhas, eu não quero que isso aconteça com minha filha. E eu disse para ele: eu agradeço a sua ajuda. Eu quero me sair disso. Não quero mais ficar. Eu nunca tinha passado uma situação daquela. Eu vi a morte na minha cara. Naquele momento ali, eu vi a morte mesmo.